Esse podcast é apresentado pela Copastur. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 54 do Saída de Emergência. O nosso propósito desse podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Eu sou o Maurício Santos e, junto com a Babi Moreira, vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. A palavra sustentável é originada do latim e significa sustentar, suportar ou manter. É utilizada na língua inglesa desde o século XIII, mas somente a partir dos anos 80 o termo sustentável realmente começou a ser utilizado com maior frequência. O conceito de desenvolvimento sustentável é o atendimento das necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. De acordo com Barbieri e Cajazeira, em 2009, empresa sustentável é aquela que procura incorporar os conceitos e objetivos relacionados com o desenvolvimento sustentável em suas políticas e práticas de forma consistente. O objetivo da empresa com responsabilidade social é contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento sustentável. Para a empresa, a incorporação desses objetivos significa obter estratégias de negócios e atividades que consigam atender às necessidades das empresas atuais, sustentando e aumentando os recursos humanos e naturais que serão necessários no futuro. E para falar sobre sustentabilidade nas empresas, temos a honra de receber aqui dois baita convidados. Primeiro é Areli Ferreira, nossa supervisora do Departamento de Pessoas e Cultura aqui na Copastur e líder do Comitê de Sustentabilidade, e Fernando Beltrame, sócio-presidente da Ecaplan, consultoria em sustentabilidade. Areli, Fernando, sejam bem-vindos ao Saída de Emergência. Por favor, antes de tudo, se apresentem e contem para a gente um pouco da história de vocês. Oi, gente, prazer. Então, sou a Areli, do time de Pessoas e Cultura. É uma honra estar participando desse momento com vocês, de um assunto tão bacana e tão importante que a Copastur vem lutando a cada dia, a cada ano, uma conquista nesse movimento aí que eu sou apaixonada, que é o movimento sustentável. Legal, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Fernando, obrigado pelo convite e oportunidade. Eu fiz engenharia na Unicamp, mestrado aqui na USP, na parte de compostagem e biodigestão. Trabalhei em diversas empresas, sendo a última delas a Accenture, onde trabalhei durante 5 anos na parte de implementação de sistemas e supply chain. Em 2008, então há 14, quase 15 anos atrás, criamos a Ecaplan para trabalhar exclusivamente com projetos ambientais em empresas e eventos. E não sei se você sabe o nome da Ecaplan, né? Hoje faz mais sentido. Naquela época poucas pessoas falavam sobre esse tema, mas é estudos de crédito de carbono e planejamento. Então, naquela época, em 2008, a gente já acreditava na importância do crédito de carbono para ajudar a viabilizar projetos ambientais e sociais, e lançamos o primeiro programa de compensação de carbono de eventos, selo Evento Neutro, e de lá para cá diversas outras iniciativas, como a gente vai falar um pouquinho depois do Passagem Neutra, que a gente lançou agora no final do ano. A gente fez uma plataforma de marketplace de crédito de carbono, diversos temas para a gente conversar aí durante o nosso papo. Obrigado. Temos muito que conversar. Eu vou começar fazendo a pergunta para o Fernando, então, contextualizando aí a sustentabilidade nas empresas. E aí a gente queria saber qual é a importância, da sustentabilidade no ambiente de trabalho e o que as organizações ganham com isso, né? Legal. É bacana. As pessoas sempre perguntam, mas o que eu ganho, sabe, fazendo essas ações ambientais? E o que a gente fala? Ninguém é contra ações ambientais, né? Então, às vezes as pessoas podem fazer ou não fazer, mas ninguém é contra as ações ambientais. Então, faz parte as empresas buscarem ações que elas podem fazer
para ajudar o seu entorno, os seus colaboradores. E um tema que cresceu bastante nesses últimos 3 anos são essas 3 letrinhas, o ESG, de Environmental, Social e Governance, ambiental, social e governança. Então, por causa dessas 3 letrinhas, o tema de sustentabilidade tem crescido e ganha bastante força. O que elas colocam, né? Então, hoje, sai uma pesquisa recente da Ernst Young, na verdade, eles fazem essa pesquisa todo ano, com executivos de empresas e também investidores. E nessa pesquisa, ela fala que hoje, 98% dos investidores realizam pesquisas sobre indicadores não financeiros. Então, é claro, o investidor ele vai olhar como a empresa trabalha a questão de como é que está o fluxo de caixa, EBITDA, lucro líquido, mas ele vai olhar também como a empresa trabalha a questão de diversidade, inclusão, sustentabilidade. Então, hoje, todas as empresas, diversas empresas, têm olhado isso porque os investidores e também os clientes têm exigido isso. Então, por que elas vão fazer? Não tem por que não fazer, porque também você reduzir seu impacto ambiental de energia, você está reduzindo o seu custo também. E também tem essa parte dos investidores. E por que eles colocam isso também? Porque eles viram que, depois a gente pode falar das 3 letrinhas, né? Mas uma questão que fica bem evidente, as empresas, isso é um indicador também de saúde financeira da empresa. Igual eu falei, ninguém é contra ações ambientais, então se você pode fazer, você faz. Mas, por exemplo, as empresas, se a empresa está, sabe, o dia a dia para tentar pagar o celular das pessoas, está super difícil fechar a conta, ela não consegue realizar ações ambientais. Enquanto que se ela tem realizado diversas outras ações ambientais, sociais, ajudado o seu entorno, significa que a saúde financeira dela está relativamente boa. Então, os investidores também começaram a ver isso. Se as empresas têm ações ambientais, é porque ela está com a saúde financeira relativamente boa. Então, alguns dos indicadores também que mostram que as empresas, por que as empresas estão fazendo essas ações ambientais e sociais. E imagino quando a gente consegue mostrar esses indicadores, né, isso como dado, fica muito mais relevante, né, principalmente quando entra na parte de economia também. E puxando essa bola agora para o lado da Areli, quando eu entrei na Copastur 3 anos atrás, eu não tinha zero conhecimento sobre isso e confesso que também não via isso por parte das empresas. E quando eu entrei aqui, eu vi um movimento muito legal, muitas ações, né, um comitê, e eu fiquei muito encantado com tudo isso, e agora é o momento, Areli, agora eu quero que você conta para a gente como que surgiu isso dentro da Copastur, né, o que a gente tem de ações, como que é feito esse trabalho hoje. Legal. A sustentabilidade, ela exige algumas mudanças, né? E eu acho que, assim, no nosso ramo de turismo, a gente pensa assim, como assim sustentabilidade no ramo de turismo, né? Então, a gente fala que a gente precisa engajar os nossos colaboradores, a nossa diretoria, a nossa gestão, porque é um desafio, né? É um desafio que nos impulsiona, que nos faz reconhecer nosso papel dentro da sociedade, né? E um agente de desenvolvimento na área de atuação, né? Então, assim, com esses desafios, foi lançado aí o comitê, né, inaugural do Comitê de Sustentabilidade na Copastur. Então, desde 2015 que temos esse Comitê de Sustentabilidade, né? Obviamente que a cada ano a gente pensa como melhorar, como evoluirmos, e há pouco tempo, né, então tem uns 4 anos aí mais ou menos que eu acabei assumindo essa liderança, né, desde então é só mudanças para melhor, obviamente, e recentemente a gente conversando com alguns voluntários, né, então o comitê ele é formado por colaboradores voluntários, são de cada área, enfim, que tem, eu falo que tem que fazer sentido para você em primeiro lugar, né, não adianta a gente estar num projeto, fazer parte de um projeto, sem que aquele projeto não faz sentido para nós, né, eu acho que tem sim que fazer sentido para você em primeiro lugar, para depois você falar, poxa, eu consigo, né, eu quero ajudar, eu quero mudar, né? Então, recentemente, a gente trabalha com os 3 pilares da sustentabilidade, né? Que é o social, que é muito conhecida, né? Por muitos ajudam, né? O econômico, que também está relacionado a esse mundo, o nosso mundo de negócios, né? E o ambiental,
que a gente está crescendo, aí cada ano a gente tem alguma conquista, uma certificação, a gente olha um pouquinho onde a gente consegue mudar, com a pandemia a gente conseguiu mudar, economizar muita coisa também, então eu falo que é um trabalho diário, né? Então a gente ajuda desde ações fixas por parte da Copas Tour, até projetos grandes, até projetos aí que envolvem pessoas, colaboradores e fornecedores e até clientes. Eu sou uma prova disso também, né? Tenho trabalho com projeto social e já tive um apoio por parte da Copas Tour também, e isso é muito, muito interessante e relevante também para quem está daquele lado, né? E dentro disso, acredito que dentro da sua fala já veio parte desse significado, né? Tanto que já venha sendo trabalhado de lá atrás. Mas eu queria já para a gente já começar contextualizando, Fernando, que você trouxesse para a gente, de uma forma bem simplificada, o significado disso. O que significa o ESG, esse movimento por trás das empresas que vem, né, sendo muito falado no mercado? Legal, bacana. E também, complementando o que a Areli falou, trabalhar a parte de sustentabilidade, quando a gente começa a trabalhar a parte das ações sustentáveis dentro da empresa, a gente começa conhecendo as principais demandas dentro da empresa com um projeto chamado Matriz de Materialidade. Essa matriz de materialidade, então a gente consegue mapear dentro das empresas, a gente faz workshops, conversas, quais são os principais temas que fazem sentido para os colaboradores. Então, trabalhar a questão de água, a questão de diversidade, a questão de turismo, a questão de comunicação, educação. Trabalha também isso com os fornecedores. Então, para os fornecedores, o que eles entendem que é importante para a empresa trabalhar as ações ambientais, e também para os clientes finais. Então, essa parte de materialidade é muito bacana, porque às vezes a gente aqui está achando, putz, o tema de resíduos é bastante importante, ou o tema de emissões, mas aí você vai falar com o fornecedor, ele fala, não, é outro tema, é a questão da diversidade. E você vai falar com o cliente final, putz, é a questão do esgoto lá do ponto turístico. Então, o tema ESG, sustentabilidade, é você ouvir as pessoas, entender quais são as demandas e também priorizar. Existem diversas ferramentas para isso. Então, existe, por exemplo, essa matriz de materialidade, que é uma delas. Outra delas é os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, você vê quais são dentre os 17 objetivos, quais são os objetivos que fazem parte, que faz mais sentido para trabalhar na empresa. Outra iniciativa que dá para a gente trabalhar também, falei dos ODS, falei do ESG, a parte do inventário de emissões. Então, depois a gente pode falar, para conectar os clientes, os participantes, a compensação de carbono, o inventário de gases de efeito estufa, ele é uma ferramenta que ele tira uma foto de como você, a sua operação, impacta o meio ambiente quanto a gases de efeito estufa. Então, consumo de energia, queima de combustível, viagens aéreas, resíduo gerado. Então, a gente consegue calcular todo esse impacto ambiental quanto a gases de efeito estufa. E o bacana dessas ferramentas é que elas são ferramentas globais. Então, se você falar que a sua empresa ela trabalha com o ODS 5, ODS 7, ou quais dos objetivos dos desenvolvimento sustentável são mais relevantes para vocês, essa é a metodologia da ONU. Então, o mundo inteiro trabalha essa metodologia. A outra questão do inventário de emissões também, quando a gente faz o inventário de emissões, por exemplo, do Santander aqui no Brasil e reporta para a Espanha, então eles conseguem somar essas informações e avaliar. Não é que eu estou comparando banana com laranja, não. Todo mundo utiliza a mesma metodologia. E uma outra coisa que a Areli comentou, sustentabilidade a gente fala que é como se fosse um alvo móvel. Quando você acha que você está lá acertando, fazendo as coisas tudo certinho, de repente ela muda e surge outra coisa que é diferente. Então, acho que é um pouco disso, de você estar sempre trabalhando essas iniciativas, conversando com as pessoas e buscando cada vez melhorar. A Ecaplan, quando surgiu, a gente trabalhava, vamos trabalhar com a parte de emissões, mudanças climáticas, e hoje a gente busca trabalhar principalmente com o tema de desigualdade. Então, acho que muitos dos impactos das ações que a gente vê hoje no nosso dia a dia, das dificuldades que a gente tem, principalmente pelas desigualdades que a gente encontra na nossa sociedade. Depois a gente pode falar um pouco mais disso.
Não sei se respondi, eu me alonguei muito. Não, respondeu sim. O Fernando, se você já quiser trazer essa parte de desigualdade eu acho legal, porque eu acompanho, né, o seu trabalho e a gente vê, eu consigo ver nas redes sociais, enfim, o quanto que você trabalha junto com os catadores, né? E dando oportunidade em relação a trabalho, a projetos, a campanhas. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso e o que isso traz para a Ecaplan como agregar, como somar, né, para vocês essa parte, qual o trabalho que você faz com eles. Legal. Uma coisa que é muito difícil aqui no Brasil, as pessoas fazem muito pouco, é a parte de voluntariado. Quando você vai para a Europa, algumas coisas, as pessoas correm o dia inteiro lá, fazem o trabalho, mas às vezes às 5, 6 da tarde se deslocam e fazem muitos trabalhos voluntários. Aqui no Brasil é muito difícil. Às vezes você vai falar para a pessoa, participa da reunião de condomínio para discutir aqui a sua pequena sociedade, as pessoas, não, acho que não é com ela. Assim, eu acho que uma das mudanças que eu vivi assim, é a parte de política, né? Então, antes mesmo de montar a Ecaplan e tentar trabalhar essa mudança na sociedade, no nosso dia a dia, eu fiz uma escola chamada Escola de Governo, que trabalham pessoas para serem gestores ou políticos. E naquela época eu achava assim, putz, política, não tem nada que me envolver com política. Eu trabalho aqui na minha empresa, pago os impostos e não tem nada a ver com política. Mas depois você começa a ver que tudo é política, né? Então são as leis, são os governos, são essas iniciativas que vão reger como vai funcionar a sociedade. Então a gente precisa participar dessas decisões das nossas cidades. Eu sei que é muito difícil, cada um já fica o tempo inteiro lotado com as atividades do dia a dia, mas é importante você realizar os trabalhos voluntários e participar. Eu sou voluntário de uma ONG chamada Rede Nossa São Paulo, que trabalha com proposições de políticas públicas para a cidade. Depois a gente pode falar até de alguns nomes. E uma coisa, Bárbara, que a gente trabalha a gente está falando da desigualdade, né? Então, hoje, na pandemia, isso ficou ainda mais visível, né? Então, a gente fala que desperdiçar alimento em um país desigual é mais do que desperdício financeiro, é um crime, né? Você ter a desigualdade, você ter a fome e você ainda desperdiça alimentos. Só para você ter uma ideia, a Oxfam soltou um relatório antes da pandemia, aproximadamente um quarto da população aqui do Brasil, ela passava por alguma insegurança alimentar. Insegurança alimentar é você ter alguma das refeições do seu dia a dia, você não sabe se você vai ter. Não sei se eu pago minha passagem de ônibus ou se eu vou conseguir ter o meu almoço, o café da manhã. Então, isso e esse de um quarto, hoje está em torno de 55%. Mais da metade da população brasileira tem algum grau de insegurança alimentar. E se você falar de passar fome, era em torno de 5 milhões, hoje é mais de 20 milhões. Então, multiplicou por 4 isso, e você vê isso nitidamente nas ruas, na cidade. A gente tem trabalhado bastante. No começo da pandemia, a gente lançou uma campanha chamada Cata Comigo, de arrecadar recursos para doar cestas básicas, e isso a gente tem realizado desde o início das campanhas, né? Então, às vezes eu vou dar palestra, o pessoal fala, Fernando, não tenho dinheiro para palestra, tá bom, não precisa pagar, mas então paga em cesta básica, né? As pessoas pagam cestas básicas, a gente tem feito isso. Então, só o exemplo da Rede Nossa São Paulo que a gente trabalha, ela tem esse mapa da desigualdade, que eu comentei com vocês, e mostra de diversas desigualdades nas nossas cidades. Só para vocês terem uma bem gritante que tem, é sobre expectativa de vida. Se você mora na zona leste da cidade de São Paulo e você muda para a região de Jardins, Moema, você ganha em torno de 16, 17 anos de expectativa de vida. Então, só você mudar já dá 16, 17 anos. Então, essa desigualdade que a gente encontra dentro de uma cidade como São Paulo. Sim. Exato, né? E curioso que o imposto que paga é o mesmo, né? Nos dois lados a gente alimenta da mesma forma. A gente participa tem um plano de metas da cidade de São Paulo. Então, a partir do prefeito Kassab, a gente conseguiu aprovar uma lei, né? Várias instituições que instituiu o plano de metas. O plano de metas, o que é? O prefeito, quando ele assume, ele tem 60, 90 dias
para apresentar qual é o seu plano de metas para a cidade de São Paulo. E o seu plano de metas, você deixa de avaliar um governo de forma subjetiva, ele é bonzinho, ficou bonito, por uma forma objetiva. Ele falou que ia fazer quantos quilômetros de ciclovia, quantos quilômetros de ônibus, quantas praças, quantos hospitais, de uma forma objetiva. Então, é importante participar dessas decisões da cidade de São Paulo e acompanhar qual que era o compromisso que ele tinha na eleição, ele assumiu, e o que ele fez. Eu ia até dar algum exemplo de plano de metas, mas acabei esquecendo, mas é o dia a dia da nossa sociedade que é importante a gente participar. E aí é uma questão que sempre divide opiniões, né? A gente recentemente, mais ficou famoso aqui em São Paulo, foi a questão das ciclovias, né? Então, aquela questão, sempre dividindo opiniões e me perdoe até o termo, sendo bem sincero, de um lado, aquela galera que acha que o pessoal está fazendo, né, fazendo média, essa pessoal que abraça a árvore, não tem nada a ver e tal, mas no fim a gente realmente está enxergando, né, uma mudança dentro disso. E aí, pensando nisso, trago até uma provocação, né? Assim, primeiro para ele e depois você pode complementar também. Como que a gente faz para conseguir realmente demonstrar que esses compromissos são sérios, né, e que a gente realmente espera que isso aconteça, né, para não cair naquela de, você está realmente querendo vender essa imagem e tal, mas não existem ações e tal, porque principalmente quando é para o lado de sustentabilidade, de agressão ao meio ambiente, a gente vê as empresas como os maiores vilões, né, na verdade, e ao contrário disso, podem ser nossos maiores aliados, podem usar a força que tem, a influência que tem para realmente fazer a diferença. Então, se puder trazer, como que vocês fazem, são as estratégias para realmente conseguir mostrar que isso é um compromisso sério, né, e que a gente acredita que realmente essa mudança pode acontecer. Né, eu falo que sustentabilidade a gente aprendeu com o passado, né, agir no presente e visar sempre uma condição melhor no futuro. E é aquilo que eu falei, né, inserir a sustentabilidade no negócio já é difícil. No negócio do turismo, eu acho que dobra, né, porque as pessoas, elas não conseguem enxergar, né, e é aquilo muito que a gente estava conversando, que o Fernando trouxe, né? O voluntariado é difícil, né? As pessoas ajudarem, ter esse compromisso é difícil, né? E eu falo que o nosso desafio, né? Além de planejar e executar ações socioambientais, que dentro e fora da empresa nós teremos algum tipo de resultado, algum tipo de benefício, e não trazer só aquilo, é o marketing, né? A empresa está falando só, é muito da evidência, do fazer, né? Do fazer, do comprovar, de mostrar. Primeira coisa, dentro da casa, o que a empresa tem como objetivo? Um dos valores da Copastur é a sustentabilidade, né? Então, está inserido na nossa cultura. Então, a partir do momento que está inserido na nossa cultura, que a gente fala disso, que um colaborador ou um candidato, ou um concorrente, ou um fornecedor, ou simplesmente qualquer pessoa entra no nosso site, pesquisa da empresa e consegue visualizar que isso acontece, que a sustentabilidade é um movimento frequente na empresa, né, e não é simplesmente, vamos falar de sustentabilidade uma vez por mês, vamos falar de sustentabilidade uma vez por ano, e eu acho que a constância, eu falo muito que não é às vezes quantidade, e sim qualidade, né, então são a qualidade numa ação, a qualidade num projeto, qual que é o nosso objetivo, quem que a empresa quer atingir, né, então gerando também benefícios fora da nossa empresa, impactando a vida das pessoas de alguma maneira, né? Eu falo que o engajamento hoje é o meu maior desafio como líder, e eu falo que é dentro do nosso comitê até para fora aí, sociedade, porque fazer que as pessoas enxerguem a importância desse tema na empresa, na sua casa, na sua vida, é complicado, né? Então, eu digo que é o futuro, a sustentabilidade é o futuro, faz parte do nosso futuro, né? Mas é um desafio que a Copastur está no caminho. Falo que
que nem eu falei, né, a gente está aprendendo, a gente nunca estaremos 100% prontos, a gente está aprendendo. E eu acho que o caminho é o quê? Aprender com outras empresas, ter outros cases, parceiros, fornecedores, conversar, trocar. Não deu certo? Troca, mas o objetivo é sempre o mesmo. Tentar melhorar e tentar impactar cada vez mais a vida das pessoas. Legal. Só complementando um pouquinho, no final a gente fala que a gente dá dicas, né? Quatro passos para você implementar essas ações, mas só complementando, né? Tem um termo que o pessoal fala de greenwashing, que é a lavagem verde, né? Então, essas coisas que as empresas precisam ter cuidado, né? Tipo, você pinta a parede verde da sua empresa, você fala que você é verde, é sustentável. Então, um pouco do que a Areli colocou, é muito importante você ter dados, ter números, ter indicadores. Mais do que você falar, é você poder mostrar, ó, qual que é a taxa de reciclagem, tem coleta seletiva nas nossas operações. Isso está intrínseco em todas as operações. No processo de compra, você vai comprar um material gráfico, você vai contratar alguma empresa e criar algumas regras, né? O que a gente fala, por exemplo, o melhor resíduo é aquele que nem foi gerado, né? Nem precisou ter. Então, antes mesmo da destinação correta. Então, você colocar diversas iniciativas no seu dia a dia, o que a gente faz? Às vezes, as empresas gastam mais na comunicação do que a ação ambiental em si. Então, o pessoal fala, pô, mas qual é o sentido disso, né? Então, é a gente se questionar nesse dia a dia e é um pouco do que a gente trabalha, por exemplo, nas escolas. Tinha uma época que falava assim, putz, tinha que ter a matéria de sustentabilidade. Depois o pessoal começou a ver, não, o tema sustentabilidade ele tem que ser transversal, ele tem que estar em todas as matérias, em todas as áreas, todas as atividades. Então, o cara vai fazer a compra, o cara do jurídico vai avaliar um contrato, o pessoal de vendas, o pessoal do receptivo, o pessoal dos eventos. Então, sabe, já tem que estar mapeado em todos os momentos para você ter esse olhar e esse cuidado para o tema de sustentabilidade e ser coerente, né? Não gastar mais no molho do que no peixe, né? Então... Sim, o greenwashing é um perigo, né? Porque quanto mais se fala nisso, né, mais a gente se esbarra com esse tipo de situação. Bom, eu vou só, para quem não sabe, pessoal, a Copastur, ela é uma das empresas que está patrocinando o Jaguar Parede 2022. Esse é um movimento artístico para arrecadar fundos e conscientizar as pessoas sobre a conservação da onça pintada e seu habitat. Se vocês quiserem saber mais, é só seguir a gente no Instagram, @Copastur, e ficar ligado nas novidades. A gente foi visitar essa semana e realmente é uma exposição fantástica, então vale a pena ir lá. Está no shopping, né, cidade de São Paulo, e está muito lindo de ver. Eu vou já seguindo aqui, eu vi que a Areli é embaixadora do capitalismo consciente, né, Areli? E aí eu queria pedir para que você falasse um pouquinho para a gente essa relação do capitalismo consciente com a sustentabilidade, para a gente poder entender um pouquinho melhor também como a nossa empresa, né, faz todo o processo. Seria legal ouvir um pouquinho. Legal. O capitalismo consciente, ele faz parte já da nossa cultura, né? A gente fala aí que desde quando a gente aderiu, né, esse movimento, muitas coisas mudaram, muitas coisas conseguimos olhar diferente, né? Porque o movimento aí, ele traz e ajuda a transformar os negócios, né, como investimentos no país, não visando só o lucro, né? Então, nos ajuda a olhar também de um lado mais humanizado, mais consciente. Então, isso também ajudou a empresa a respirar, parar e falar o que a gente consegue aí em relação às nossas ações dentro do nosso comitê. Então, eu fiz o curso, né, sou embaixadora desse movimento, que a gente sempre fala, principalmente aqui no nosso time de pessoas e cultura. Tem pessoas também do nosso time aderindo a esse movimento, né, fazendo parte aí para serem embaixadores. Eu digo que é aquilo, não é quantidade, e sim qualidade, né? Não é o lucro. Não adianta eu ajudar a empresa, ajudar 5, 10 instituições, né? Talvez o mão na massa,
né? Não é simplesmente uma ajuda financeira, e talvez é sim um olhar para dentro, o que a gente pode fazer o a mais, né? De uma forma assim consciente, de uma forma assim sustentável. Então, esse movimento também vem ajudando bastante a conscientização dentro do nosso comitê de sustentabilidade, e acredito também para a empresa toda. Muito legal, Aureli. E aproveitando também, conta pra gente assim, como que a gente faz para mensurar a adesão dessas empresas referente a esses, né, o capitalismo consciente, o avanço do ESG também. Como que é que faz para ver se realmente a empresa que eu estou trabalhando, se ela realmente é sustentável, se ela tem um compromisso com esse trabalho? Então, né, o capitalismo consciente, ele vem crescendo cada vez mais, né, nas lideranças, nas práticas empresariais, baseados aí na geração de valor para todos os stakeholders, né? Então, você tem que ter um propósito maior, você tem que ter uma cultura consciente, um negócio consciente, uma liderança consciente, né, uma orientação para os nossos stakeholders. Então, eu acho que vai muito de onde começar, né? Então, eu acredito que é a gente até multiplicando esse movimento para fora, multiplicando esse movimento para os nossos fornecedores, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, né? Então, eles geram também valor intelectual, físico, ecológico, social, emocional, ético, né? Então, para todas as partes interessadas do negócio, sem prejuízo à geração de lucros, investidores e acionistas. Então, eu acho que cada vez mais esse movimento está crescendo, né? Então, a Copastor procura sempre estar em evidência que somos mantenedores do capitalismo consciente. Então, desde um e-mail que você vai ver até o nosso site, até as nossas redes sociais, enfim. E a gente procura também buscar no mercado, né, até fornecedores, eu digo até aqui dentro do nosso time aqui de pessoas, parceiros que estão aderentes a esse movimento, né, que vem mudando, impactando aí a vida em empresas, né, em todo o mundo. Legal. A gente fez algumas perguntinhas aqui, eu separei, na verdade, para entender um pouco, Fernando, da parte das campanhas, né, de passagem neutra, viagens aéreas e ônibus, a gente achou super interessante, tem um link total, né, com o nosso trade aí. E também a parte que a gente queria conhecer também melhor é sobre o frete neutro e todas as campanhas que você foi o idealizador, se você puder falar um pouquinho sobre essas campanhas. Legal. Então, falar primeiro da parte de eventos, né? O que a gente fala, todo evento de alguma forma impacta o meio ambiente, né? E é importante isso acontecer porque é um momento de celebração que você vai expor o seu produto, você vai receber os seus clientes. Então, é um momento bacana, mas toda atividade de alguma forma impacta o meio ambiente. A gente aqui conversando, a gente está consumindo energia e o Brasil, de alguma forma, teve que ligar uma termoelétrica para fornecer energia para a gente. Então, sempre tem esse impacto ambiental. Então, os eventos, o que a gente faz é identificar formas do que a gente pode fazer para reduzir esse impacto ambiental, e o que a gente não consegue fazer impacto ambiental, a gente faz a compensação de carbono. Depois a gente pode falar sobre a compensação de carbono. A gente disponibiliza o selo, que é o selo Evento Neutro, para ajudar nessas ações de comunicação. Dá para fazer também ativações com calculadora de emissões, então os próprios participantes conseguem calcular o impacto ambiental, um contador automático, então dá para fazer diversas iniciativas. O importante é não só fazer ação ambiental, mas também esse poder que vocês têm, né, de quantidade de pessoas que circulam nos eventos de vocês, é poder engajar um pouquinho. E olhando nessa linha de compensação de carbono, a gente lançou duas ferramentas. Uma que a passagem neutra ou frete neutro, eles funcionam de uma forma similar, né, que a gente consegue conectar o nosso sistema às plataformas de vendas de passagem ou de e-commerce do cliente. E como é que funciona? Conectando isso, a gente consegue ter a cidade, o local de origem, o local de destino e, se for entrega, o peso da embalagem. Com essas informações, eu consigo calcular as emissões de carbono proporcionais a cada uma das passagens ou cada uma das entregas, e com isso
eu envio um certificado para cada um dos clientes. Então, se o João viajou de São Paulo até Natal, eu consigo calcular as emissões de carbono proporcionais à viagem dele e mostrar a compensação. Essa nossa ferramenta é um fruto desse trabalho que a gente tem de mais de 14 anos. Por exemplo, se você vai nos Estados Unidos, você compra uma passagem aérea da American Airlines, você tem a opção de compensar, mas ela não te retorna mais ou menos quanto que emitiu a sua passagem ou quais são os possíveis projetos que você pode apoiar. E a gente consegue entregar isso para cada um dos clientes, é uma forma de engajar também. Então, essas são algumas das ferramentas que a gente tem trabalhado, não só para fazer ação ambiental, mas também engajar o cliente final. Muito legal, Fernando. E aproveitando também, né, eu trabalho aqui com essa parte de dados e tal, transações aéreas, e a gente tem esse levantamento, né, e a gente entrega para os nossos clientes. Então, dentro desse relatório, a gente consegue informar qual que foram as emissões de CO2 por passagem e também por período. Agora, para a gente entender na prática como que funciona, eu, né, como cliente, recebi esses dados da Copastur, vou chegar em você, Fernando, né, Coplan. Como que é que funciona a partir daí? Legal. A gente trabalha hoje com dois modelos, né? Um modelo onde o cliente, né, a Copastur ou a empresa, ela compensa 100% das entregas ou das viagens. Então, ela fala, ó, utiliza a minha ferramenta que a gente compensa as emissões de carbono. Ou ela dá essa opção para o cliente final. Então, o seu cliente é uma empresa X, esse é o cálculo das emissões de carbono. Se você quiser compensar, custa Y. Então, é possível fazer essa sugestão para eles. E como que a gente faz a compensação de carbono, né? Então, você voou, você emitiu X quilos de CO2 proporcionais à sua entrega, né, à sua viagem. Você não está compensando as emissões de carbono do avião inteiro. Então, você consegue saber por viagem quanto que emite mais ou menos de CO2 o avião, e daí você tem uma média de ocupação desse avião e você consegue ter, então, proporcional por pessoa. Então, são dois momentos. O primeiro momento é o cálculo do impacto ambiental, vocês já fazem, e tem. O segundo momento é a parte de compensação de carbono. Como que a gente faz a compensação de carbono? A gente faz apoiando dois tipos de projetos. Projetos de preservação florestal e projeto de energia renovável. Então, um exemplo de projeto de preservação florestal, a gente tem um projeto chamado Vale do Jari, que fica na Amazônia, e ele fica numa região que sofre pressão por desmatamento. Então, esse local, ele segue uma metodologia para ele ser certificado, segue uma metodologia validada pela ONU internacionalmente, então é uma KPMG, é uma SGS, é uma RINA que certifica esse projeto. Então, daí, Vale do Jari chama, por exemplo, uma SGS que vai até o projeto e fala assim, ó, Vale do Jari, vocês, de 2018 até 2019, com esse projeto, vocês evitaram o desmatamento de X mil hectares, que se fossem desmatados e queimados, iriam emitir, por exemplo, 10 mil toneladas de CO2. Vale do Jari, você evitou 10 mil toneladas de CO2, você tem 10 mil créditos de carbono. Então, e cada crédito de carbono, então, equivale a 1 tonelada de CO2 que ele evitou. Então, depois, Maurício, se você falou assim, o meu cliente é a empresa X. Empresa X, você emitiu 2 toneladas de CO2, você pode comprar 2 créditos de carbono e faz a compensação. Então, é nessa forma que você consegue financeiramente apoiar esses projetos. Isso é muito bacana também, porque às vezes é fácil a gente aqui na cidade falar assim, você na Amazônia, para de desmatar que você está acabando com o planeta. Mas às vezes a madeira é a única fonte de receita com eles. Então, com esse mecanismo, é uma forma de você valorizar mais a mata em pé do que deitada. Então, você criar um mecanismo financeiro para que isso vai mudar quando valer mais a pena ficar a floresta. Então, esse é o mecanismo que a gente tenta fazer esse link do impacto ambiental. Ficou mais ou menos claro? Ficou com certeza. E acho que liga novamente ao ponto, né, que você comentou como um dos principais, né, da questão da desigualdade, da questão econômica, como isso impacta diretamente, né? Eu recentemente eu trabalho como guia de turismo também, e algumas cidadezinhas que eu visito pequena, muitas pessoas que pararam de viver do turismo voltaram a viver da floresta, e aí a gente vê, né, esse movimento andando para trás. Então, só para complementar aí, Babi, pode seguir. Na verdade, a dúvida é assim, ao longo do tempo, né, muita coisa mudou.
A gente vê as empresas hoje preocupadas com a responsabilidade social delas, não só em relação aos investidores, né? Mas eu acredito que a mudança é muito clara, né? A gente teve um processo aí, né, uma revolução industrial, onde é só lucro, 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 e hoje você vê aí um processo mais lento vindo, onde as empresas entendem o papel delas na sociedade e, né, se responsabilizam sobre isso. Eu queria entender com vocês, qual é a opinião de vocês, qual é o maior motivo disso ter acontecido, assim? Acreditam que é porque a gente sente na pele hoje a mudança de clima, ou então a questão mais na parte sensorial, né? A gente entende que as pessoas não conseguem trabalhar se não tiverem qualidade de vida, então a gente começa a entender que o lucro não é 100% o movimento ali, né? A busca da empresa. Qual que é o maior motivo que vocês acreditam que seja essa mudança da época aí que a gente só visava lucro para agora? Olha, Babi, eu acho que um dos fatores é essa nova geração aí, viu? Eu acho que eu falo que essa nova geração já vem para a empresa dizendo a empresa é sustentável, a empresa olha para a sustentabilidade. Então, eu acho que isso foi depois o Fernando consegue me complementar até, eu acho que foi isso um dos fatores que trouxe assim um gás para as empresas. Poxa, a gente precisa olhar, né? Então a gente precisa dar atenção e não só falar, né? E eu acho que também os impactos, né, gerados, então, né, recentemente, 2 anos, né, numa pandemia, então, quanto isso gerou também de benefícios, né, por parte aí do meio ambiente, carros parados, né, enfim, entre outros aí, mas também quanto disso gerou um impacto também prejudicou o meio ambiente, né? Então, eu acho que também é uma coisa assim que a gente precisa parar e olhar para o futuro. E eu acho que isso trouxe para as empresas uma consciência. Se a gente não falar disso, se a gente não trabalhar disso, não adianta a gente estar na frente. A gente sempre vai estar um passo atrás dos restantes, né? Dos concorrentes do mundo. Eu acho que é do mundo, né? Porque e eu falo que essa geração vem com gás e acaba contaminando todo mundo, né? Porque um filho que se preocupa com a sustentabilidade vai impactar automaticamente um pai, uma mãe, uma família inteira. Então, assim, todos vão falar, poxa, realmente isso faz sentido, realmente isso, daqui a uns anos, pode nos prejudicar, pode nos ajudar. Então, eu acho que essa mudança também de geração, com essa mentalidade, ajudou bastante. Legal, completando então essa parte dos jovens, né? Então a parte de educação é muito importante, né? Então hoje você tem muito mais informações. Imagina a gente falar disso há 14 anos atrás, as pessoas falam assim, putz, mas você acredita mesmo? Você acha que vai? E agora a gente vê isso no horário nobre da televisão, né? Na novela, o pessoal fala sobre o tema de sustentabilidade e também putz, você vai trabalhar numa empresa qual que é o propósito? Não é possível que o nosso propósito, nossa missão aqui seja ganhar dinheiro, ser feliz e só isso, né? Então, acho que tem muito disso, dessa parte de educação, das informações. Tem a questão dos investidores, né, executivos. Tem um outro estudo da McKinsey que ela fala todas as empresas serão carbono zero, né? Então, hoje quer dizer, você vê na última conferência do clima da ONU um recorde de empresas que foram lá e participaram e assumiram o compromisso de zerar suas emissões até 2030, 2050. E como que essas empresas vão zerar suas emissões? Elas vão reduzir ao máximo a sua operação e vão ter que envolver toda a cadeia, né? Então, esse é um tema que vai crescer cada vez mais e hoje está na pauta dos executivos das empresas, né? Antigamente as pessoas os executivos, os diretores, os presidentes não falavam sobre sustentabilidade. Hoje, todos já escutam falar as 3 letrinhas do ESG. E o outro item é que hoje já é mais visível. Ano a ano, a gente bate recordes de temperatura. Você vê, em janeiro, as pessoas já liberou a bermuda da empresa, né? Então você vai, ia trabalhar de bermuda tranquilo, roupa,
é bem mais tranquilo a questão de vendas de ar-condicionado. Eu lembro antigamente, você falar de ar-condicionado no carro, putz, era item de luxo. Agora você vai em São Paulo, se você ficou preso no trânsito, seu carro não tem ar-condicionado, às vezes você está com uma roupa, você já fica todo molhado, né? Então, o ônibus, você tem ônibus com ar-condicionado, então, tem alguns itens que, você vê, a gente já está sofrendo essas diferenças no clima, né? Então, isso tem alguma coisa está errada. A natureza tem nos dado sinais, né? Então, isso também tem mobilizado um pouco as empresas, as pessoas, né, a fazerem algo para mudar. Acho que se pegar essa fala, né, desde do contexto da geração que está vindo, né, está preocupada se vai ter mundo para eles viverem futuramente, né, e claro, estão vindo muito mais preocupados com a gente, porque quem vai sofrer na pele é sempre o mais novo, né, então isso é evidente. E aí, trazendo por esse ponto, eu acredito também que essa nova geração também vai ser a nova geração de consumidores, então são uma série de pessoas que quando vão comprar um produto, também eles querem saber se aquela empresa respeita, se aquela empresa age conforme tudo isso que eles estão dizendo, né? E esse movimento também vai acelerar as empresas por conta do perfil dos consumidores, né? Então, a partir desse ponto, queria que vocês, né, não sei, talvez até uma opinião agora mais pessoal e tal, como que a gente trabalha isso, vamos dizer, lá da base, lá da escola, lá do aprendizado, ou até mesmo de uma integração, como que é feito, né, essa parte educativa para a gente, né, explicar direitinho, ligar os pontos e também preparar uma geração que está chegando agora, que às vezes é um pouco mais acelerada, imediatista, com certeza, com uma geração anterior que às vezes ainda está captando essa ideia, ainda está começando a acreditar nisso. Olha, Maurício, eu acho que é muito da conscientização, né? Eu acho que tem muitos benefícios essa geração nova, né? É uma visão assim que às vezes a geração atual, né, parou realmente para falar, poxa, ou eu mudo ou realmente eu fico parado, né? Então, até com essa o assunto da diversidade, da inclusão. Então, é aquilo, né? A educação vem de casa, né? Então, se a gente aprende aí a conscientizar, né? Então, foi o que eu falei, e eu trouxe, e eu trago essa frase para todos os voluntários que querem fazer parte, né? Tem que fazer sentido para você. Não adianta você querer participar por ser um número. Não faz sentido, né? Então, de número, acho que todos os projetos aí estão cheios, né? Eu acho que tem que fazer sentido para você. Então, muitas pessoas têm esse valor dentro delas, né? Então, aprende de casa, ou aprende aí, né? Conforme a vida, conforme a natureza. Então, assim, se faz sentido para mim, se faz sentido para você, então, desde uma conscientização dentro de casa social, de uma educação, de você respeitar o próximo, de você respeitar a natureza, o lugar onde você vive, que as pessoas têm limite, que as pessoas, sim, são diferentes, mas, no fundo, temos que tratar todas iguais. Eu acho que isso já é um grande passo, né? Então, isso já vai se estendendo aí para o nosso futuro e para uma evolução, né? Para uma evolução. Então, acho que começa aí da educação, porque não adianta a gente querer educar depois da pessoa criada, né? Então, tem valores que são nossos valores e pronto, e a gente leva isso para a nossa vida, né? Então, que faz parte do nosso convívio, do nosso ciclo de relacionamento, né? Legal. O que eu busco trabalhar bastante, ensinar pelo exemplo, né? Acho que a gente tentar dar exemplo e também não ficar esperando que a mesma coisa que você interpreta, que você faz, às vezes você coloca muita expectativa, putz, por que a pessoa não faz? Tudo, acho que cada um tem o seu momento. E tem também uma questão de... Quando eu era criança, meu pai chegava para mim e falava assim, vocês são a geração do futuro, porque ele vinha de outra geração, ditadura, outras coisas, vocês são a geração do futuro. E o que aconteceu? Minha geração está aí, né, às vezes na política, nas empresas, e só tem mais roubalheira, mais corrupção e mais impacto ambiental.
Então, não dá para a gente chegar para as novas gerações e colocar toda essa responsabilidade nelas. Não, vocês são, igual o Brasil, sempre a geração do futuro, né? Vocês são a geração que vai mudar isso. Eu acho que a gente tem que puxar essa responsabilidade para a gente e falar, nós somos as pessoas por quem nós estávamos esperando e fazer o que é possível, que está ao nosso alcance. Acho que é importante, a nossa geração, com certeza, elas são bombardeadas com mais informações, mas nós somos as pessoas por quem nós esperávamos, e o que a gente pode fazer nesse momento com as ferramentas que a gente tem hoje de melhor, e fazer e atuar. Sim. Entrando aí também nesse movimento e chegando no final já do nosso voo, eu queria, queria entender o que move vocês a trabalhar com sustentabilidade, porque a gente sabe que, igual a gente falou, é um processo difícil, é um processo que você tem que trazer desde a educação, todo o desenvolvimento desse tema, porque é um tema que nem todos, né, dão a devida importância, enfim. E aí a gente queria entender o que motiva vocês a trabalhar com sustentabilidade e qual o objetivo de vocês. Qual é o sonho de vocês em relação aí ao meio ambiente, ao trabalho de vocês, o que vocês esperam do futuro? Gabi, o objetivo que me move, né, uma das suas primeiras perguntas, eu acho que é a oportunidade de fazer diferente, né, daquilo que a gente estava com o Fernando trouxe, né, então não esperar o outro, né, começar você a fazer, começar você a mudar, né, então eu acho que isso que me move, eu acho que o nosso objetivo, né, é impactar cada vez mais a vida das pessoas, então, o maior número de pessoas. Então, buscar esse constante engajamento e buscar a nossa constante evolução referente à sustentabilidade. Parar, eu acho que nunca, né, mas evoluir sempre. Então, eu acho que a gente está no caminho aí para cada vez mais impactar, engajar a vida dos nossos colaboradores, a vida dos nossos fornecedores, clientes, nossa sociedade. Então, eu acho que esse é o maior sonho, né? Que mais pessoas aderem a esse movimento sustentável, entendam que isso é o nosso futuro, que isso faz parte e é o agora, né? É o nosso futuro, mas tem que ser feito agora. Para a gente, para mim, assim, é trabalhar dedicar o meu tempo no que eu acho que faz sentido. Então, a gente fala, a gente está vivendo o horário nobre das nossas vidas, né? Assim, esse horário, esse momento, durante o dia, né? Você podia estar aproveitando o sol, a praia, o campo, e você está dedicando ao seu trabalho. Então, é o horário nobre da nossa vida. O que você vai fazer de diferente, né? De importante. Então, é isso, é o que faz sentido para a gente, o que a gente tem de mais importante é o nosso horário, né, o nosso tempo, né, que vai cada vez... que a gente vai ganhando anos, a gente vai perdendo anos, né, com o passar do tempo. Então, é um pouco disso, é o que faz sentido para a gente dedicar. Eu tenho sorte de dedicar 100% do meu tempo hoje só a projetos ambientais e sociais. Então, acho que é um pouco disso que faz sentido para a gente e a gente tem buscado cada vez mais. Já foram mais de 2.000 projetos e eventos em empresas e a gente quer cada vez mais crescer e hoje trabalhar com ferramentas para que isso seja mais e mais escalável. Bom, acho que é isso aí, né? Ficou bem claro, cada um fazer a sua parte, né, e se conectar nessa rede, porque há muitas pessoas que acham que estão sozinhas, mas não, é um movimento muito grande, são muitas pessoas fazendo parte disso. E, infelizmente, chegamos ao fim do nosso voo. Gostaria de agradecer a presença de vocês, Fernando, Areli, muito obrigado por enriquecer essa conversa aqui hoje, por trazer todas essas dicas valiosas, né? Esperamos que esse conteúdo tenha agradado todos os nossos viajantes. Não saia da janela e aguarde o nosso próximo podcast. Valeu!